Bom dia, pessoal. Eu estou hoje já na segunda aula, porque eu tinha aula com graduação antes dessa. Ô, Luciano, você que organiza um pouco aquela parte lá das reuniões de quinta, ou é só a Maria? Ah, a Maria mesmo. Eu ajudo ela com alguma coisa assim. Então, eu ia te passar para você ajudar ela. Eu baixei uma extensão aqui do Google Meet, que chama, deixa eu te dizer o nome, chama Meet Attendance. E aí você, tipo assim, agora, por exemplo, você só clica, tem um íconezinho, e aí ele cria uma planilha de Excel com o nome de todo mundo que estava na reunião. Ah, isso é perfeito. Eu tô falando que Daí vocês tava ficam falando anotando, vocês ficam falando anotando por um. para botar no chat. Você quer ver? Eu vou mostrar para você. Olha, eu vou projetar minha tela aqui para você ver que legal. Ó, ele, deixa eu É compartilhar bom minha fazer a tela. chamada, né? Dos alunos. Não, eu fiz isso por causa da graduação, porque na graduação eu tenho que botar. Vocês estão vendo a minha tela já? Ainda não. Peraí. Agora tá carregando. Até porque demorou mesmo. Tem hora que ele demora. Hoje ele tá meio lento. Estão vendo, não tá? Sim, sim. Então depois você mostra para Maria como ela configurar, ó, que é esse negócio aqui, ó, que é uma maçãzinha, tá vendo? Ó, você entra lá nas extensões do Chrome e adiciona esse Meet Attendance. Aí ele cria esse íconezinho aqui, ó, depois, primeiro você configura ele. Aí ele cria esse íconezinho que você está vendo aqui, ó. Se você clicar nele, você quer ver que legal? Olha lá, ó. Aí ele abre uma planilha do Google Docs Nossa, que com legal. com o nome de todo mundo, tá vendo? E, na Aham. verdade, ele está criando aqui já, porque cada vez que você clica, ele vai adicionando uma coluna. Então, isso aqui foi hoje a reunião minha, à medida que foi entrando os alunos, eu fui tirando prints, entendeu? E ele vai gerando na planilha o horário que você olhou e quem que estava na reunião em determinado horário, tá vendo? Nossa, muito legal. Eu Obrigado achei por que isso, eu vou avisar. é prático para isso, né? Aham, super. Né? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento de tela. Obrigado aí pela dica. Vou falar para ela instalar lá, assim a gente não precisa ficar anotando nome um por um, pessoal. Não, é legal, só que a pessoa a única coisa é que tem que ficar apertando esse iconezinho, senão ele não grava, entendeu? Aham. Ah, mas E é quando bem mais você prático. toca, é como se fosse um print de quem está na reunião no horário X, entendeu? Sim, muito legal. O E César aí vai ficar depois feliz. você já exporta como XLS e já grava lá no dia, na pasta, onde for, né? Sim, sim. Nossa, muito bom. Muito bom mesmo. Uhum. Obrigado aí pela dica. Isso. Gente, ó, hoje eu fiz aquele mesmo esquema, né? Vocês viram que teve poucos vídeos, na verdade, porque a parte de verossimilhança, embora. Ô, gente, eu tô falando aqui, vocês estão me ouvindo direito? Eu tô com o microfone longe, agora deve ter melhorado. Melhorou bem? Não, eu tava com o microfone em cima da mesa, imagine. Eu fiz uma apresentação sobre os algoritmos de distância, né?
Então, eu vou tirar a dúvida que vocês possam ter em cima da parte de verossimilhança ainda, que eu deixei vídeos gravados, e embora seja um assunto assim que vocês morrem de medo, na verdade ele é até bem simples de apresentar, não tem muito o que... Depois que a gente viu a parte dos modelos, que é mais complexa, a parte do cálculo da verossimilhança em si é relativamente simples, né? E aí eu fiz essa parte de distância à parte, porque tem outras coisas para a gente dar uma olhada, entender, porque é um outro método ainda totalmente. E eu deixo ele aqui junto, porque é uma semana que sempre sobra tempo, né? Então, vocês têm dúvidas específicas da parte de verossimilhança? Eu tô tranquila. Vocês viram que, de certa maneira, ele é mais intuitivo até do que a própria parcimônia, né? Porque É a mais ideia dele é a fácil. probabilidade. A ideia dele é bem matemática, é bem a Muita probabilidade, né? matemática. Muita matemática, né? Cálculo Mas de é uma probabilidade. matemática de somar e multiplicar, né? Isso. O que eu acho legal dele é aquele negócio dos cenários, né? Porque, lembra, essa é uma discussão bastante filosófica, né? Que na parcimônia tinha aquela ideia de que a explicação mais simples é a melhor e tal. E aqui não, aqui tem todas as explicações. Só que cada explicação vai ter uma verossimilhança maior ou menor. É igual aquela ideia. Se você jogar 10 vezes uma moeda, em 1% dos experimentos vai dar 10 caras ou vai dar 10 coroas, né? A probabilidade é muito baixa, mas ela existe. É como a ideia de jogar na loteria, né? Então é muito interessante esse aspecto dos cenários, porque ele considera todos os cenários. Ele só admite que existem cenários piores que vão ter uma contribuição menor, né? Porque a probabilidade deles é mais rara. E os cenários mais comuns vão ter uma contribuição maior. Então, claro que a contribuição de diferentes cenários daquele para a verossimilhança total daquele sítio vai ser diferente, né? E geralmente a construção mais parcimoniosa, que é aquela por exemplo, com a parcimônia de Fichte, com o mínimo de mudanças, ela acaba tendo uma contribuição grande para a verossimilhança total daquele. É um dos cenários que tem verossimilhança mais alta, né? E naturalmente que essa verossimilhança, no momento que você inclui aqueles diferentes tipos de mudanças, aí vai variar também, né? Porque os cenários que tem mais as mudanças que têm maior probabilidade lá nos valores dos parâmetros, eles também vão ser mais valorizados na hora de calcular a verossimilhança, né? Aí o que acontece? É bom ter uma ideia disso, né? Que a gente está usando a verossimilhança para separar diferentes tipos de árvore. Então, naturalmente, que mudanças que afetam mais a verossimilhança vão causar maior diferenciação entre as árvores na hora que a gente for fazer as buscas, né? Então, isso é interessante como é que uma coisa influencia a outra, né? Aí vocês podem colocar dúvidas específicas, aí depois a gente vai para a parte de distância. Bom Todo dia. mundo. Bom dia. Com relação a aquelas somas que eu estava assistindo, acabei de assistir o vídeo agora. Aí estava mostrando aquela soma que foi a probabilidade de ser, quando a mudança é C, aqueles valores 0,28 já é pré-definidos, tem uma tabela. Eles vieram do modelo que está junto no mesmo slide. Sim, sim, tem uma tabelinha que é mudanças se for para C, 0,28, depois tem. Isso, então, é os valores dos parâmetros. Então, vamos dizer, aquilo ali era um modelo com aqueles valores. Lembra que eu falei para vocês que a gente tinha que, na aula passada, a gente tem que escolher os valores, os parâmetros, o modelo, e a gente tem que dar para ele todos os valores pré-definidos para ele poder fazer os cálculos. São aqueles valores que a gente calculou com o model teste, por exemplo.
Entendeu, Ana Carla? O valor já vem, por isso que eu falei que não adianta você escolher só o modelo, você tem que dar o modelo e o valor para ele poder fazer os cálculos. Não, esse valor que eu perguntei, se já tem uma tabela com esses valores fixos, é isso, né? Ó, os valores vão ter que ser os mesmos para toda a sua análise. Certo. Então é aquele valor, por exemplo, fui lá, rodei o modelo teste. Ele me deu que era GTR, né? No caso ali era um GTR, né? E ele já me deu as 6 taxas e os 4 frequências de base. Que eu vou ter. Lembra que eu até mostrei como é que é o comando no Palp para dar isso. E aí, na hora que você for mandar rodar, ele vai usar esses valores na hora de fazer os cálculos. Ah, sim, agora entendi, obrigada. Então, você entendeu? Reparem que essa é a própria definição da verossimilhança, né? A probabilidade dos dados naquele modelo. Mas quando a gente fala aquele modelo, não entendam GTR, entendam aquela tabela de GTR com cada valor ali, 0,28, 3,38, porque é isso que ele vai usar para o cálculo. Né? É como se o modelo fosse assim, como é que funciona, mas assim, o combustível de cada um dos cálculos ali é exatamente os valores dos parâmetros que você deu para ele. É porque Por isso que eu falei para vocês, que alguém me perguntou na semana passada que no HacksML não tinha que dar esses valores. Eu falei, olha, não tem, mas ele vai calcular da sua matriz de alguma maneira antes de começar a rodar. Ok. É porque eu fiquei pensando aqui nos grãos de pólen, né? Pólen que eu já trabalhei, que ele tem uma tabela para os tamanhos de grãos, né? Mas eu já vi aí que a partir de quando você rodar, que ele vai dar os valores que você vai calcular através desses valores. Agora eu compreendi. Obrigada. Não, mas repare, esses valores não vão ser calculados durante rodar, né? Sim. Os valores da tabela são pressuposto, é o modelo. Inclusive, lembrem, se você der valores que não são bons, você vai ter erro sistemático, você vai inferir uma árvore errada. Então, assim, a gente pode ter 2 tipos de erro sistemático na execução da verossimilhança. Um erro é você ter ela com um modelo muito simples ou um modelo complexo, que a gente chamaria de subparametrizado. Eu tenho menos parâmetros do que consegue explicar bem a evolução. E a outra é você ter o número de parâmetros correto, mas os valores não estarem bem estimados. Né? Você tem 2 maneiras de inserir erro. Isso vai refletir no quê? Na topologia, que a árvore vai ser escolhida de maneira diferente. Certo. Mas foi boa a pergunta, porque deu para a gente discutir alguns teminhas que poderiam ter ficado em aberto ainda. Tem outras, gente, vamos lá. Vocês ficam quietos, assim, aí quando eu falo assim, vou começar a aula, aí vocês correm e perguntam. Né? Então vamos perguntar. Isso. Então, vai funcionar da seguinte forma: primeiro a gente faz a escolha lá do modelo, aí ele vai calcular a probabilidade de todos os cenários possíveis. E aí você vai escolher aquelas que têm maior probabilidade e vai usar Não, repare, os cenários são somados. Sim, é verdade. A probabilidade de um sítio é uma probabilidade geral, que é a soma de todos os cenários com as diferentes contribuições. Ah, sim, verdade. Seria como eu falar assim para você, César. Eu quero saber qual é a probabilidade de, em 4 experimentos de cara e coroa, eu tirar mais do que 7 coroas. Aí você vai ter que dizer assim, bom, tem uma probabilidade de eu tirar 7 e 3, tem uma probabilidade de eu tirar 8 e 2, 9 e 1 e 10 e 0, né? Eu tenho problema, são todas maior que 7 coroas, né? Então eu teria que somar 7 com 3, 8 com 2, 9 com 1 e 10 com 0. Aí eu teria que somar essas 4 verossimilhanças para dizer qual é a probabilidade de eu ter 7 ou mais coroas. Ah, sim. Uhum. Entendeu? E aí, esse é o filé mignon da verossimilhança. Por quê? Porque todos os cenários são possíveis. Então, aqueles cenários de propósito, aqueles cenários que eu botei no filme para vocês,
são cenários bem improváveis, né? Que todos os nós têm exatamente o mesmo sítio, né? E toda a evolução aconteceu nas pontas, né? Mas eles têm uma contribuição, tá vendo ali? E vocês viram que dependendo de como você assume os nucleotídeos em cada nó, vai dar mais ou menos mudanças. Então tem caminhos ali que são menos parcimoniosos que outros, mas eles ainda têm eles ainda têm uma verossimilhança que vai ser somada na hora de fazer o cálculo, porque pode ter acontecido daquela maneira, né? Pode ter acontecido na natureza que tinha todos aqueles Cs ali e que as mudanças ocorreram exatamente naqueles pontos, né? E às vezes parece estranho para a gente, mas fala assim, mas é improvável esse negócio aqui que tudo tinha C e aí teve que assumir um monte de mudança. Depende, né? Se você tivesse uma matriz de frequências de base que, sei lá, 94% das bases das suas sequências fossem C, e aí você tivesse 2% de A, G e T, então, num contexto em que quase não tenha as outras bases em termos de frequência, ter aquele C ali em todos os ancestrais seria uma das maneiras mais de maior probabilidade, né? Então depende, vocês veem como depende dos valores, né? Dependendo de como esses valores estão na matriz de mudanças e na matriz de frequências, muda muito a interpretação de qual tipo de cenário de árvore que vai contribuir e vai selecionar. Gente, de resto, todo mundo entendeu tudo. Vocês estão com doutorado em verossimilhança. Ó, gente, é claro que o que a gente mostra para vocês nesses exemplos e na aula são simplificações, né? Existem diferentes maneiras de calcular a verossimilhança também, tá, gente? Então a gente segue uma das maneiras que é mais simples, que é de mais fácil entendimento, mas tem várias derivações, algoritmos, maneiras de economizar nas computações, e é dessa maneira que os programas mais rápidos, tipo desse HaxML e outros, conseguem calcular. Vocês vão ver hoje na aula prática que, tipo assim, não dá para você fazer uma busca no Palp exatamente como a gente fazia da parcimônia. Ele roda, mas ele não vai conseguir chegar no resultado, você vai ter que deixar ele lá semanas e não vai chegar, entendeu? Então, assim, ele funciona de maneira didática, exatamente como a gente está mostrando como no vídeo. Mas, assim, na prática, as pessoas saem e vão parar em outros programas. Então, hoje mesmo a gente vai ter um tutorial dentro do Palp, que eu quero mostrar para vocês como é que a gente olha, como é que a gente compara a verossimilhança de uma árvore, de outra árvore, assim por diante. Pode até fazer um teste, né, de uma árvore, ver se a verossimilhança de uma é maior que a da outra e tal. Eu vou fazer um tutorial disso hoje de tarde, e vou ter um outro tutorial de mostrar para vocês como é que entra esses dados, por exemplo, no HaxML, para poder avaliar com um programa que consegue chegar numa árvore de bootstrap em cima de análise de verossimilhança, né? Que aí precisa de algoritmos bem mais rápidos. Ô, Cássio, e qual que é a principal diferença entre eles, assim, o Palp e esse outro, o HaxML? São algoritmos que ele tem para acelerar. Ah, entendi. Ele, por exemplo... Ele tem algoritmos mais novos. Oi? Por exemplo, um período de burn-in, uma coisa assim? Não tem burn-in, verossimilhança, porque você está procurando a árvore mais curta. Ele não é bayesiano, tá? A bayesiana vai ter burn-in. São algumas otimizações que eles fazem que eles já demonstraram que se você tirar certas coisas fora do cálculo, não altera a seleção, entendeu? Entendi. São puramente questões de algoritmo. Ele troca o algoritmo tal por algoritmo... porque existem vários algoritmos de otimização de verossimilhança, entendeu?
Porque aquele monte de somas e subtrações pode ser convertida em integrais, em derivadas e outras coisas. E eles têm um monte de esquemas lá para conseguir acelerar a análise, entendeu? Ah, tá certo, entendi. Mas alguém na semana passada me perguntou sobre o modelo do HacksML, aí alguém falou assim, ele só tem um modelo. Não, ele só tinha um modelo até a versão 8, eu acho. Agora ele tem mais de 22 modelos, tá, gente? A versão que é atual, que é de 2019, que é o HacksML NG, eles trocaram outros algoritmos para ficar mais rápido ainda e eles já têm um monte de modelos lá disponíveis. A gente vai dar uma olhada nesse de tarde, também nesse mais moderno. Então, a verossimilhança, quanto mais taxon, mais demorado é, ou isso não interfere? Não, nas duas análises, porque a busca, Ana Carla, é a mesma busca da parcimônia. Então, naturalmente, quanto mais você aumentar o número de táxons na matriz, mais difícil vai ficar a busca. E no caso da verossimilhança, também piora muito com o número de sítios. Porque como você vai ter que calcular a verossimilhança com todos os cenários em todos os sítios e depois multiplicar elas todas para tirar a verossimilhança geral da árvore, você já pode imaginar que vai aumentar também. Então, ela piora das duas maneiras. Certo. Por isso que eu falei assim, a maneira clássica, que é essa que eu ensinei para vocês, o Palp não dá conta de fazer uma análise. Com aquela matriz aula prática. Mais alguma coisa, gente? Senão eu vou passar para a apresentação. Deixa eu ver aqui. Como a parte de distância ela é uma parte totalmente diferente disso, eu vou... Espera aí. Deixa eu ver onde é que está meu Meet aqui. Eu não entrei, gente. Espera aí, 2 segundos. Deixa eu só entrar na plataforma aqui. Entrei. Aí. Espera aí. Deixa eu ver o que vai aparecer aqui. Deixa eu só maximizar isso aqui. Maximizou, né? Bom, gente, tem então algumas coisas, né? Eu só deixo isso aqui é de uma outra apresentação, é um finalzinho. E aí eu tenho uma outra, um pedacinho aqui, e depois eu vou para uma outra nova que eu fiz no outro Prezi aqui. Então, o problema da gente usar a verossimilhança é que é o método pesado, tá? Então, vocês não vão, como eu comentei agora nos primeiros minutos, vocês não vão conseguir fazer no Palp, mas no Palp a gente ainda consegue fazer coisas específicas, tipo calcular a verossimilhança de uma determinada árvore, fazer um teste, tá? E o HacksML não permite isso. Então, o que eu estou dizendo? Como o HacksML ele faz atalhos na computação, eu não posso usar a verossimilhança dele para fazer um teste estatístico. Então, o teste estatístico eu tenho que fazer no Palp e a busca eu posso fazer no HacksML. O que eu quero dizer, então? Por exemplo, se a gente quiser trabalhar com uma árvore de verossimilhança e fazer um teste estatístico, a gente pode dar a busca no HacksML, a gente voltar a árvore no Palp e calcular a verossimilhança da melhor árvore que ele achou no Palp para poder fazer alguma outra coisa com esse valor, tá? Por causa do peso, as buscas são lentas, então a gente fatalmente... Deixa eu ver se eu consigo dar algum tipo de zoom nesse negócio aqui.
Ó, deu um pouquinho de zoom, né? O que acontece? A busca ser lenta, ó, a gente vai ter que reduzir, né? A gente não vai conseguir trabalhar com o número excessivo de terminais, ou a gente vai ter que trabalhar com menos replicações, tá? No HackSML não chega a ser limitado, não. A gente consegue rodar a busca de 200 ou 300 de boa, né? Eu não sei como é que vai ser agora nesses dados de filogenômica. Mas eu já vi que o autor já disse que tem uma outra versão lá do HackSML para fazer busca em matrizes gigantes. Então, eles devem estar tirando alguma outra gordura do cálculo e otimizando o programa para trabalhar com números muito grandes, né? De qualquer maneira, o número de replicações e no método de reamostragem também vai ter limitação. Então, o pessoal costuma fazer 100, 200 replicações de bootstrap só, que não vai conseguir também fazer 1.000, 2.000, como a gente fazia na parcimônia, né? Existe uma quinta questão teórica, é aquela que eu comecei a resolver com a pergunta da Ana Carla, né? Se você escolher um modelo que é subparametrizado, ou se você estimar valores errados no processo de dar os valores do modelo, você também vai inserir erro sistemático, ou seja, você pode ter uma topologia que não é tão boa assim, né? Em geral, olha, em matrizes combinadas, se você usar um modelo só para todas as matrizes juntas, é um tipo de modelo subparametrizado, né? Então, quando você tem muitas regiões com taxas evolutivas diferentes, você tem que partir para aquela ideia que eu mencionei na aula passada do modelo misto, né? Vai aplicar um modelo num pedaço, outro modelo em outro, e aí, como o cálculo da verossimilhança é feito multiplicando todos os sítios, você vai ter as verossimilhanças de um sítio calculado dentro do modelo e dos outros sítios em outro modelo e assim por diante. Né? A gente vai multiplicar todo mundo para gerar a verossimilhança geral. Mas cada sítio vai ser avaliado dentro do seu próprio modelo. E aí, claro, os cenários todos vão ser no mesmo modelo, nos mesmos valores, para calcular o valor do sítio, que é somado. E depois que você somou, você vai ter que multiplicar sobre todos os sítios para conseguir chegar no valor da árvore, né? Por isso mesmo, gente, que o valor é tão baixo, né? O valor da verossimilhança é tão baixo que a gente tira o logaritmo. Vocês lembram? O logaritmo vai ser negativo, porque é um valor 0,0 alguma coisa. Então, valores abaixo de 1, que você tira logaritmo, ficam negativos. Lembrando que, geralmente, cada unidade de logaritmo, ele aumenta mais ou menos uma casa decimal para baixo, né? E quando a gente fala de verossimilhança de árvore, dependendo do tamanho da matriz e de taxos, a gente geralmente fala em, às vezes, menos 4.000 e tanto, menos 6.000 e tanto, ou seja, você teria 6.000 zeros antes da parte significativa do número, né? São números infimamente pequenos por causa da quantidade de multiplicações de todos os sítios. E lembrando ainda que esse valor é muito pequeno também, porque lembra que a gente tinha milhões e bilhões de árvores, então cada uma dessas é uma topologia. E cada topologia dessa vai ter uma verossimilhança bem pequenininha, porque é só uma das verossimilhanças que integra o total das verossimilhanças de todas as árvores possíveis, né? Então, claro que a contribuição de cada árvore individual tem que ser um número muito pequeno. Eu não sei se ficou dúvida nisso daqui. Até aqui tá tranquilo? Sim. Tá tranquilo. Isso. Então, a gente vai passar agora para a questão dos métodos puramente algoritmos, né? Que são aqueles métodos que produzem uma árvore só através de um algoritmo que infere a árvore de uma vez só, sem essa história das buscas, né? E vocês lembram que a gente viu isso no início da disciplina, né? Que esses métodos, coisa contrária aqui, né? Que
Engraçado. Peraí, ele tá atrasado, gente. Peraí, pronto. Agora que ele tava com um delay aqui na minha tela, né? E a ideia agora, gente, é uma ideia bem simples que vocês que trabalham com genética estão acostumados, quem trabalha com ecologia está acostumado, quem trabalha com morfometria, porque todo mundo usa esses mesmos métodos, né? E a ideia agora, ó, que de uma matriz de caracteres você gera distâncias e a partir das distâncias você gera uma árvore com a topologia. Então você tem que ter um algoritmo, algum tipo de coeficiente de distância, e você tem que ter algoritmos para produzir árvores a partir das distâncias, né? Isso aqui geralmente vai produzir uma topologia só, e essa topologia geralmente não bate muito com a mais correta, se a gente tomar como base que a de verossimilhança é a mais correta do ponto de vista teórico até agora, né? Tem duas coisas que podem influenciar bastante a qualidade do que a gente produz nesse algoritmo, né, nesses algoritmos de distância, né? Então, a primeira coisa é o próprio cálculo da distância, né? Se a gente usar uma distância melhor, a gente tem mais chance depois de inferir uma árvore melhor a partir das nossas distâncias, se elas estão corretamente estimadas. E eu mostrei para vocês na aula na semana passada, quando a gente estava vendo os modelos, que a gente tem como calcular as distâncias dentro de cada modelo. Então, tem uma distância de Jukes-Cantor, tem uma distância dentro do HKY, do GTR. Então, é uma coisa legal que, tipo assim, se a gente for estimar, usar esse negócio do neighbor join, alguma coisa assim, também é bom que a gente use uma distância que tenha uma qualidade razoável, e tem várias das distâncias que são aquelas fórmulas da verossimilhança. No Palp, eu vou mostrar para vocês de tarde, existe uma segunda opção, tá? Então, além daquelas fórmulas analíticas que existem para cada modelo dentro do Palp, você pode mandar o Palp fazer uma otimização para encontrar as distâncias que melhor otimizam a verossimilhança da árvore. Então, existe uma maneira baseada em verossimilhança de calcular as distâncias, que não é aquelas fórmulas analíticas. Então, tem duas maneiras, pelo menos, de fazer isso, tá? E tem outras distâncias que nem estão naquele... que a gente nem viu até agora, com a distância log det, que vocês devem ter passado por cima na hora que vocês pularam lá dentro do artigo do Swofford. Eu falei assim, ó, não leiam isso, mas vocês devem ter visto um negócio que tinha um monte de matrizes lá no meio do caminho. Então tem várias, essa é uma área que é muito desenvolvida, tá? A segunda parte é essa parte do algoritmo em si, né? Perdão, ó. Então, a gente vai pensar, né, num primeiro momento, e conseguir uma distância que seja boa, baseado numa fórmula dessas que seja analítica, não tá... Cássio, tá travando. Agora que apareceu, gente, tá atrasando, viu, gente, a minha apresentação aqui. Ou a gente vai estimular a Mas a sua nossa voz distância também, por cara. verossimilhança, e se a gente tiver distâncias de boa qualidade, aí a gente pode proceder para um algoritmo que seja capaz de fazer alguma coisa com essas distâncias, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, agora eu vou sobrepor uma outra apresentação em cima dessa. E peraí. Peraí que eu não consegui fazer o... Olha. O meu som também ou só a imagem? O som também. Travou ou não? A minha voz, vocês ouviram ou não?
Agora eu tô ouvindo. Tá travado agora. Gente, ninguém tá me ouvindo? Eu tô apresentando no vácuo. A gente está te ouvindo, mas a imagem e o som estão um pouco confusos. Vocês não ouviram nada? Ouvi a parte que eu expliquei. Entendi. Eu vou tentar, mas pior que se eu sair da reunião, a gente vai ter que entrar tudo de novo, né? Não sei. Eu vou reiniciar o meu roteador e isso vai dar um certo problema. Entra de boa e fica aqui também. Entendi. Deixa eu tentar entrar e sair, então. Beleza. Estão me ouvindo legal agora? Agora sim. Sim. Tá. Até onde vocês viram a parte da que eu comecei a introdução das distâncias? Só o PGMA. Não entendi. Todo mundo junto. Até o PGMA, desculpa. Não, então eu vou começar o IPGMA, agora eu vou fazer uma apresentação separada. Tá bom, então. Certo. Tá? Então a única coisa que a gente discutiu ali é que as distâncias tinham que ser feitas de maneira o mais correta possível. Geralmente a gente usa distâncias de verossimilhança para conseguir esse efeito, tá? Então agora eu vou apresentar a tela desse computador de cá e eu reiniciei toda a minha internet aqui para não ter problemas, né? Ô, Cássio, então tem que fazer a análise de verossimilhança, depois fazer o PGA? Ou eu entendi errado? Não, elas não têm nenhuma conexão, são duas coisas completamente separadas, Ana Carla. Ok. O método de distância é um, o de verossimilhança é outro, o de parcimônia é outro. A única coisa que elas têm em comum é que existem fórmulas de verossimilhança para calcular a distância, né? Então isso aqui é uma análise, é um terceiro tipo de análise que a gente está vendo. E com quando a gente entrar em Bayesiana, é um quarto tipo de análise que a gente está vendo. São como se fossem métodos separados. Ah, certo. Né? Então agora o que eu tô colocando junto nessa aula é porque essa aula sobra espaço, porque a verossimilhança não é um negócio que toma tanto tempo assim, a gente já tinha visto a parte mais complexa dos modelos, então eu jogo a questão do algoritmo para a gente ver hoje também dos métodos algoritmos, que eles são métodos mais rápidos e mais simples. Vocês estão vendo a minha tela? Não, não está ainda, deixa eu mandar Ainda apresentar. Vou mandar apresentar minha tela inteira. Eu estava vendo um certo atraso no outro computador para esse. Agora vamos ver como é que ele fica.
Pronto. Então, a minha tela apareceu para vocês agora, não foi? Foi bem rápido aqui. Sim. Bom, então eu vou falar para vocês agora um pouco dos algoritmos de gerar árvores, tá, gente? Por quê? Porque as distâncias, a gente já viu alguma coisa sobre elas na aula passada, né? Que existiam aquelas fórmulas, tem uma fórmula para o Jux-Cantor, você pode mandar o Palp otimizar suas distâncias. Então, de novo, como é um algoritmo, são 2 passos, um de estimar as distâncias e outro de gerar árvore, então agora a gente vai ver qual é a problemática envolvida em produzir árvores a partir de distância. Muitos de vocês já vão estar familiarizados com, principalmente com o PGMA, que é um método que usa em ecologia, que usa em genética, que usa em morfometria, usando um monte de coisa, né, isso daí. Então, o PGMA, olha, ele é um método bastante antigo, ele foi proposto no livro do Sokal, que é o livro que chama Taxonomia Numérica, né, na época que o pessoal trabalhava com um negócio chamado fenética, né, que a ideia era o seguinte, a gente vai inferir as relações entre os organismos simplesmente baseado quem é mais parecido, quem é mais diferente, com o máximo possível de características. Vocês viram que esse pressuposto dá problema na hora de inferir a filogenia, por quê? Porque aquela ideia, o máximo possível de características, mas tem características que vão ser sinapomorfias, e outras que vão ser plesiomorfias, que vão ser homoplasias. Então, se você tomar elas como evidência de relacionamento, você vai acabar atrapalhando sua análise, você não vai conseguir filtrar o que é, separar o joio do trigo, né? E esse método é um método bastante simples, e a ideia é que você vai, ele é uma coisa que a gente chama de Sequential Agglomerative Hierarchical Method, né, SAM. Então, é um método que tem um agrupamento aglomerativo sequencial, ou seja, a gente vai aglomerar as pontas, o que é mais próximo, e aí a gente vai aglomerando em direção ao que é mais distante. E a gente vai, nesse processo, tirando as médias, por isso que ele é o método das médias, tá? Isso aqui, vocês já viram ele em ecologia, o pessoal que trabalha com genética de população, ele é muito usado com distâncias genéticas. Quando a gente vê os 2 métodos, a gente pode até discutir um pouco a questão disso, como é que isso será que isso se encaixaria dentro do problema da genética, né? E uma das características, ó, que ele produz médias ultramétricas, árvores ultramétricas, porque ele tira as médias e divide sempre o comprimento de ramo metade para cada lado. Então vamos dar uma olhadinha no algoritmo, porque ele é um algoritmo simples, né? Então eu vou pegar na minha matriz de distâncias, procurar quem for os pares mais próximos, então se for distâncias, a gente vai escolher as menores distâncias, e isso vai ter uma série de passos, né? Então a gente vai sempre escolhendo a menor distância. E quando a gente junta 2 coisas na árvore, a gente recalcula as distâncias do grupo que você acabou de formar, tirando uma média, né? E aí você vai ter uma matriz que tem um terminal a menos, porque agora, por exemplo, você tinha lá 4 terminais, você juntou 1 com 2, agora eu vou calcular a distância de 1 com 2 aos outros terminais, né? Esse método, gente, independente de ser em filogenia ou não, ele tem uma tendência de ser mais acurado nas extremidades da árvore. O que eu quero dizer? Ele é um método bom para detectar as coisas que são parecidas na ponta da árvore. Mesmo sem várias questões aqui que a gente vai ver ainda de performance dele dentro da filogenia, ele é um método que, à medida que você vai fazendo aquele monte de médias e recálculos, você tem que imaginar que o erro vai se acumulando, porque você tirou uma média, depois você tirou uma nova média, depois você fez de novo. Então, ele é um método que ele é preciso nas pontas e impreciso em direção à raiz da árvore, porque você vai fazendo muitos recálculos e o erro se acumula, né? Então, o mais fácil da gente entender ele é trabalhar um pouquinho com o problema de um exemplo numérico. Esse exemplo numérico eu puxei do livro do Felsenstein, porque ele é um exemplo bem interessante, que são essas distâncias imunológicas, tá? Então, essas distâncias imunológicas, quando o pessoal começou a fazer as primeiras filogenias de mamíferos,
não tinha sequência de DNA, né? Década de 60 ainda. Tinha algumas sequências de proteínas que as pessoas conseguiam fazer, e aí apareceu uma época que o pessoal estava tentando descobrir os relacionamentos entre os mamíferos usando imunologia. Como é que fazia? Eles produziam no coelho, injetavam o sangue, por exemplo, do cachorro, do urso, do texugo, as coisas que tem aqui, né? O weasel, que é aquele furão, né? Aquele mustela, não sei o que aparece lá no jogo de futebol, naquelas vinhetas de futebol da Globo, né? E eles injetavam, então, um pouco de plasma de todos esses animais em coelho e produziam anticorpos no coelho. E depois eles faziam uma reação cruzada dos anticorpos de um com o outro. Então, por exemplo, eu produzo um anticorpo de foca, e aí agora eu meço a reação do anticorpo de foca no leão marinho. Então, com cada um desses anticorpos, você consegue gerar uma percentual de reação de um anticorpo com o outro animal. E o interessante disso é que meio que reflete uma distância evolutiva. Por quê? Porque quanto menos relacionado, mais diferentes são as proteínas e mais forte é a reação imunológica. Mas é um conjunto de dados legal, gente, porque na hora que você gera, ele já gera distâncias, né? Não tem dados brutos para trás dessa distância imunológica, porque, vamos dizer assim, a única maneira de analisar essa matriz de distâncias imunológicas é com esses algoritmos que a gente vai ver hoje. Não tem nenhum outro método que seja capaz de lidar com elas, né? E a ideia, então, agora numérica do algoritmo é o seguinte: olha, eu vou inspecionar minha matriz toda em busca da menor distância. Ele marcou aqui, olha, era 24. Vocês observarem que a seguinte, ó, é essa 26 aqui, né? Reparem ainda ó, que a matriz ela é simétrica, né? Ó. Então, 32, 48, 26, né? 51, por quê? Porque é uma matriz que foi feita. Acho que eles não fizeram duas vezes a reação, tipo assim, cachorro no urso e urso no cachorro, porque é um negócio bem trabalhoso. Eles geraram só um de cada e repetiram e fizeram uma matriz simétrica. Então, quando a gente acha a distância mais curta, a gente junta, né? Reparem agora dois detalhes aqui dessa figura. Olha, eu peguei os dois valores de 24 e dividi por duas partes, porque se tem 24 de distância, tem que ficar 12 para cada ramo. Então, se eu somar, olha, 12 até aqui, mais 12 até entre a foca e o leão marinho, tem que dar 24. Muito frequentemente, nos programas que vocês usam em genética, em vez de aparecer comprimentos de ramo, que nem a gente faz em filogenia, vai ter simplesmente uma escala embaixo. Ó. Então, reparem que a escala é como se fosse a escala de distância, né? Você vê que esse 12 aqui, olha, vai bater mais ou menos no 24 dessa escala de 0 a 50. Não ficou muito bom aqui quando eu fiz a proporcionalidade, mas meio que engana, né? Então, na escala é 24, só que esse 24 vai ter dividido nos comprimentos de ramo entre os dois lados, né? Bom, no momento em que eu junto duas coisas na matriz, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar as médias agora, né? Então, eu fui tirando as médias, olha, de 2 em 2 aqui, né? De todas essas distâncias, né? Então, agora, olha, desse grupo da foca e do leão marinho, eu tenho essa distância para os organismos restantes. Então, essas distâncias aqui, olha, vão sumir, né, no passo seguinte. Reparem, então, que essa matriz vai encolher uma coluna, né, porque duas colunas viraram uma coluna só com essas distâncias. Reparem que eu não risquei aqui, olha, mas essas duas colunas horizontais aqui teriam que sumir também, né, tanto que você vê que eu nem calculei valores aqui. Então, essas duas colunas aqui, ó, também seriam cortadas da matriz, né, porque se você tira assim, também tira na horizontal, porque a matriz é simétrica. Bom, aí a gente pegaria essa nova matriz, olha, né, e procuraria o próximo menor valor, que no caso vai ser esse 26 aqui. Então você vê que não envolveu esse grupo, por pura sorte, esse grupo aqui não foi envolvido, né? A gente, então, é o texugo, né, aquele guaxinim,
Eu não sei se tem diferença entre animal, mas acho que isso é um guaxinim, esse raccoon. E com o urso, né? Eu não sabia que eles eram parentes, mas... E aí o que acontece? A mesma coisa, olha, eu vou pegar esse 26... Tá todo mundo me ouvindo, né, gente? Eu não tô dando aula no vento, não, né? Não. Estamos ouvindo. Não, tá. Então, eu vou dividir de novo esse 26, ó, e agora eu vou ter 13 para cada lado. Você vê que eu empurrei ele um pouquinho para frente aqui na escala, porque esse ponto de conexão é um pouquinho para cima do de 12, né? E aí a gente vai ter que fazer a mesma coisa, olha, eu vou ter que calcular de novo, né? E vou ter que cortar de novo. Reparem que nessa linha aqui, olha, eu não calculei um para foca e outro para o leão marinho. Por quê? Já tinha sido juntado aqui, né? Então, a diferença entre esses, ó, na verdade é a média, né? É a média desses dois valores que existiam aqui, olha. 31 com 44, dá 37,5, né? Então, e aí agora, olha, que vem a parte que começa a dar problema. Olha, agora quando eu for procurar o mais curto aqui, olha, reparem que o menor valor aqui disponível para mim agora, ó, é esse 37,5 aqui. Cuidado, tá, gente? Não é esse 34 aqui, nem dessa linha. Por quê? Porque essa linha aqui também já teria sido cortada, né, gente? Ó, quando eu juntei o urso com o guaxinim, então esses valores aqui, esses 32, quando passaram a desistir, porque eu tirei as médias deles, né? Então a média tá aqui, ó. Você vê que esse 32, 34 aqui não estão mais disponíveis porque eu juntei, ó, esse grupo não existe mais urso e não existe mais guaxinim. Existe esses valores aqui, que eu poderia ter repetido aqui na horizontal, né? Eu só não pus para não ficar muito poluído. E agora, gente, qual o menor valor, né? Esqueça esse aqui, esse 34, que não eram para estar aqui. Se eu olhar geral aqui, olha, não tenho mais nenhum valor menor do que esse 37,5. Então, eu vou ter que agora, né, escolher, né, esse 37,5 aqui, né? Você vê que aquele valor que estava aqui também, olha, eu tive que recalcular, né, ó, vai ser 37,5, porque essa linha aqui foi juntada. Então, esse vai ser o passo terceiro, né, o terceiro menor valor. Agora já não é mais dos terminais originais, ó, é justamente um valor que une esses dois grupos. E aí, agora, olha, eu vou ter que juntar. E agora vai dar um probleminha, olha, porque agora eu vou ter que pegar esses 37,5, né, que tá aqui, né, aqui vai ter que bater mais ou menos no 37,5, e eu vou ter que pegar esse valor, dividir por 2, né, que vai dar, eu acho que 17,75, ou 17,25, alguma coisa assim. E agora, olha, eu vou ter que subtrair o valor que já tinha aqui, né? Então, por exemplo, ó, vai dar, na verdade, dá 18,75. Então, 18,75 menos o 12 que já existia nesse ramo aqui, olha, então vai dar 6,75. Então, reparem que esse valor aqui, olha, tem que continuar somando o valor original. Então, se eu pegar aqui, olha, de cá vai ser o contrário, vai ser 18,5 menos 13, então vai dar 1 a menos, 5,75. Por quê? Porque se eu pegar qualquer membro desses dois grupos aqui, olha, tem que dar 37,5. Então, se eu pegar, por exemplo, do Sea Lion para o Bear, tem que ser 12 mais 6,75 mais 5,75 mais 13, que dá 37,5. Por quê? Porque essa árvore é sempre tirando as médias, né? Então, você vê que, à medida que a gente começar a juntar os grupos mais para dentro, a gente vai ter que descobrir os valores aqui que atendem essa equalidade para manter as somas perfeitas. E reparem que sempre a distância de qualquer nó da árvore para os terminais tem que ser idêntica, porque é uma árvore ultramétrica. Então, desse nó aqui para o urso, para o texugo, ou para a foca ou para o leão, sempre dá 18,75, que é exatamente a média dessa distância que a gente usou aqui para juntar o grupo. Né? Ô, Cássio, deixa eu ver se eu Oi. entendi.
Volta aí. Então, primeiro você vai somar os que têm a distância igual. Não, pegar os que têm a distância igual, juntar e tirar a média? Não, você tem que juntar as menores, né? Sim, sim. Começou com Você 20. vai, são etapas, você vai em cada etapa tirando as médias. Uhum, tirar as médias. Então, por exemplo, eu tirei a média para descobrir esse 37,5, olha, porque eu tive que ir tirando as médias dessa coluna aqui, porque eu juntei esses dois, ó. É porque Então, a distância desse nó aqui para o resto, ela é dada por essas médias aqui, Uhum. né? Esse é um algoritmo relativamente simples, tá, gente? Comparado com o outro algoritmo do Neighbor Joining, que é uma adaptação desse aqui. Vocês vão ver que é um algoritmo bem mais sofisticado. Mas é um algoritmo de média e subtração. E o que acontece? Ele reflete, olha, com precisão, todas as distâncias vão acabar sendo precisas ao longo da árvore, né? Só que ele vai causar uma distorção das distâncias originais. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar aqui, olha, eu quero ver a distância do Sea Lion para o urso. Qual que é? A gente acabou de ver, é 37,5, não é? Porque todas as distâncias desses dois para esses dois possíveis tem que dar 37,5. Uhum. Mas se eu olhar minha matriz original, olha, do urso para a foca, por exemplo, ó, o urso, a foca, era 29. Então, você vê que as distâncias originais não são preservadas nesse algoritmo, porque ele vai tirando as médias, ele vai cozinhando os dados. Por isso que eu falei para vocês que à medida que ele vai progredindo mais para trás aqui, juntando mais coisa, ele vai ficando cada vez mais impreciso, tá? Porque vão sendo feitos esses recálculos, e cada recálculo desse vai distorcer mais as distâncias originais da sua matriz. Né? Porque não considera as distâncias originais, e sim a média dessas distâncias, não é isso? Isso, você vê, você sempre usa a média do passo anterior. Mas existe, Ana Carla, um outro algoritmo parecido com ele, que chama-se WPGMA, que em vez dele tirar a média do passo anterior, ele tira a média de todos os componentes que estão dentro daquele task. O que eu quero dizer? Que se eu fosse agora calcular a distância desses 4 aqui para o resto dos outros táxons, aí eu tiraria uma média do urso com o texugo, com a foca, com o Sea Lion. Mas também a performance dele também não é boa, tá? Então, o problema aqui é o fato que a árvore é ultramétrica, tá? O nome que você falou, eu não entendi. O outro? O outro. WPGMA. WPGMA. É porque esse aqui, olha, o é o unweighted, é o não pesado, e o outro é chamado de pesado, é o weighted, tá? Então, um é U e o outro é W, tá? Mas o problema desses algoritmos aqui, de maneira geral, olha, é essa questão da árvore ultramétrica, né? Então, se a gente procedesse né, eu não vou fazer todo o cálculo até embaixo, você vê que isso aqui é aquele mesmo cálculo, ó, se a gente prosseguir o daqui, olha, você vê que o agrupamento seguinte ia ser esse furão, né, depois o cachorro, e você vê que os números vão ficando mais fracionários, porque eles vão tirando um monte de médias, né? E no final, olha, ele vai botar o macaco, que se você olhar naquela matriz original lá, realmente era o que tinha distâncias maiores, tá vendo? 148, 136, eram valores muito altos aqui. O macaco é o grupo, obviamente, menos relacionado desse conjunto de dados aqui. Bom, qual que é o problema dele? Olha, esse método, ele produz uma árvore que é sempre ultramétrica, né? Então tem essa propriedade. Se eu pegar desse nó aqui, olha, que dá 44,9166 para o cachorro, se eu somar aqui, olha, 22 com 22 tem que dar esse 44. Se eu somar aqui, 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 tem que dar igual aqui. Se eu somar aqui, 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 também tem que dar esse valor, né? Porque ele é ultramétrico. Então, sempre a distância de um ponto até aos terminais tem que dar o mesmo valor exatamente por todos os caminhos. E isso, em filogenia, gera um problema, né? A gente já viu algumas árvores filogenéticas
E vocês sabem que esse é um pressuposto muito forte, né? E aqui, olha, eu vou mostrar, isso aqui é uma outra figura do livro do Felsenstein, mas que eu acho bem didática, que é a gente entender quando é que esse método dá problema. E a ideia aqui é o seguinte, olha, a gente vai assumir, olha, que eu tinha aqui uma filogenia verdadeira em que as taxas não eram iguais assim, olha, as taxas eram bem diferentes. Então, olha, eu tinha A irmão de B e C irmão de D, né? Você vê que eu tinha comprimentos de ramo bem curtinhos aqui nesses ramos que seguram os dois grupos, e eu tinha comprimentos grandes na extremidade, ou seja, uma árvore com autapomorfia, né? Um monte de autapomorfia aqui e um monte de autapomorfia aqui, supondo que isso aqui fosse uma árvore aditiva de parcimônia, né? Agora, olha, o que eu vou fazer? Para vocês entenderem a falha do método. Eu vou pegar essa árvore e já que ela é uma árvore aditiva, eu posso traçar as distâncias entre todos os pares de táxon. Então, por exemplo, a distância de A para B, ó, é 13 até aqui, com 4 até aqui, é 17. A distância de A para C, ó, ela é 13, com 2, 15, com 2, 17, com 2, 21, né? De A para D, olha, 13, com 2, 15, com 2, 17, com 10, 27, né? Então, eu posso, traçando os caminhos ao longo dessa árvore, inferir uma matriz de distância, já que isso aqui é uma árvore aditiva. Bom, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou usar o algoritmo do PGMA para tentar inferir essa árvore filogenética verdadeira aqui da esquerda, né? Que a gente sabe que essa árvore tem exatamente essas distâncias, já que ela é uma árvore aditiva. Ele vai reconstruir errado. Por quê? Porque ele vai escolher, olha, qual que é dessas distâncias foi a menor? Olha, foi B com C. Então ele pega, junta B com C e divide aquele 12 nos dois táxons, né? Aí ele vai recalcular e tal, vai descobrir que o próximo a se agrupar vai ser D e depois A, né? Reparem, qual é o erro dele, se você observar nessa figura? Alguém sacou qual é o problema? Os ramos que têm taxa evolutiva rápida, né? Eles correm para a base, eles são ser inferidos como ancestral. Então, se você pegar qualquer árvore aditiva, que é o comum que a gente tem nas nossas filogenias, e pressupor uma taxa constante de evolução, ele vai cometer um erro sistemático e vai jogar tudo que está com taxa evolutiva rápida como se fosse ancestral da árvore, né? É um pressuposto do método que só pode gerar árvores ultramétricas. Tem alguma questão sobre isso daqui? Alguém não entendeu essa explicação? Tudo bem. Então, vamos ver agora como é que a gente resolve isso daqui, né? Então, olha só, como vocês viram, tudo que a gente fez até agora, lá na parcimônia e tal, geralmente a gente trabalha com árvores aditivas. E vocês lembram do problema dos ramos longos, né? Também é um erro da parcimônia, quando os ramos são longos, nesse estilo. Então, a gente já sabe que na parcimônia a tendência fosse que A atraísse D. No PGMA acontece o contrário, A e D tendem a correr para a base, né? São dois vieses sistemáticos que podem acontecer nesses dois métodos. Então, um pessoal muito inteligente na década de 80 pegou o PGMA e falou assim, bom, vamos reparar o PGMA para ele ser capaz de evoluir calcular árvores que são de natureza aditiva em vez de ultramétrica. E a solução é uma solução algébrica bastante simples, que recebe o nome de neighbor joining, tá? Então, esse negócio foi interessante, que não é uma coisa inventada há tanto tempo atrás, assim, mas é um método que, pela simplicidade, ele é um método muito inteligente, a maneira como eles bolaram isso, né? E a ideia agora, olha, se o problema era justamente aquele desbalanceamento, né, que tinha um ramo muito longo com outro muito curto em grupos irmãos, eles inventaram um algoritmo para corrigir esse desbalanço, né? E eles conseguiram inventar uma coisa que é bem interessante. Por quê? Porque tem vários estudos mostrando, gente,
que aquele problema de atração de ramos longos da parcimônia, esse método aqui é praticamente imune. Então, o que acontece? O neighbor join, ele não é muito bom para você inferir sua árvore evolutiva inteira, por ser um método algorítmico. É um método baseado em busca lá, com parcimônia, com verossimilhança, é melhor. Porém, naqueles vieses que a parcimônia erra da atração de ramos longos, naquele pedaço da árvore, esse método aqui consegue inferir mais corretamente do que a parcimônia. E, em muitos casos, até mais corretamente do que a verossimilhança. Então, esse método aqui, ele é interessante para você usar ele como assim, eu estou achando, eu estou em dúvida se está acontecendo um viés de ramo longo lá na minha análise de parcimônia. Eu posso aqui ver um neighbor join se aquele ramo que eu estou suspeitando colapsa se eu usar neighbor join. Aí você pode chegar à conclusão que era a atração de ramo longo, por exemplo. Por isso que eu falo para vocês no início da disciplina que vocês têm que adquirir um arcabouço teórico suficiente para escolher métodos para determinadas coisas. Neighbor join. Eu vou pegar minha análise, vou fazer um neighbor join e vou apresentar meu artigo. Não, você vai ser rechaçado se for numa revista de botânica ou de zoologia. Mas, se você suspeitar que você tem uma atração de ramos longos, você pode botar lá no Matéria Médios. Olha, isso aqui parecia um ramo longo, eu fiz uma análise neighbor join para testar se essa relação aqui poderia ser um artefato da parcimônia. Aí você usou ele de uma maneira informada para observar um determinado pedaço da árvore, né? E a estratégia principal dele, então, agora é como é que lida com o desbalanceamento ao longo de dois ramos que dão acesso a um nó, e ele vai conseguir, então, produzir árvores aditivas com ramos desiguais, que nem a gente tinha visto na parcimônia, ou naquele exemplo ali atrás que falhava no PGMA, né? E o algoritmo dele, gente, é muito parecido com o algoritmo da UPGMA, mas ele vai ter umas pegadinhas. E é o seguinte, olha, ele começa com aquela matriz de distância, mas em vez dele ir lá procurar aquele ramo dos dois terminais mais curtos, primeiro ele calcula uma medida de divergência relacionada a cada terminal, que ele chama aqui de UI, né? Então, a ideia dele é o seguinte, ele vai pegar esse terminal I, né, sei lá, o cachorro, e ele soma todas as distâncias até o cachorro, do cachorro para o urso, do cachorro para as focas, do cachorro para o macaco, e divide por n-2. Esse n-2, ele é intencional, porque não sei se você lembra que tinha uma quantidade de táxons, tinha a comparação dele com ele mesmo, né? E você vai ter, então você vai ter que perder uns grauzinhos de liberdade na hora de calcular isso daqui, né? Então agora, essa medida, gente, esse U que ele vai calcular para todos os terminais da sua árvore, é como se fosse uma medida de divergência, né? Lembra que eu mostrei para vocês que o macaco tinha valores altos em todas as distâncias dele? Então, isso aqui é como se fosse uma medida falando assim, olha, macaco é super divergente, macaco tem distâncias altas. Isso aqui é uma média das distâncias do macaco para todos os outros mamíferos daquela matriz. Bom, e agora, olha, na hora que ele for escolher qual é o mais curto para ele juntar, ele leva essa medida de divergência em conta, né? Ele faz o seguinte, olha, eu vou pegar o nó que eu estou comparando aqui, vou pegar a distância que ele tinha e vou subtrair qual era a divergência média do primeiro com o segundo. Eu quero comparar o urso com o texugo, então vai ser a distância do urso para o texugo menos a divergência média do urso e a divergência média do texugo. Então, vocês vão ver qual é o efeito disso no exemplo numérico, mas a ideia é mais ou menos a seguinte, que se você pegar uma coisa tipo daquele macaco, que todas as distâncias dele eram grandes, a divergência do macaco também é grande, ela vai ser descontada na hora que você fizer isso daqui, né? Então, se era um problema de taxa evolutiva do macaco, como ela vai entrar aqui na distância e na divergência média, ela vai ser corrigida usando essa divergência
dos dois terminais envolvidos naquela comparação. Então, vai estar uma correçãozinha das divergências aqui. E agora, olha, ele usa a mesma coisa para calcular o comprimento de ramo. Então, o que que eu faço? Olha, na hora que eu juntar, no PGMA, lembra, eu pegava o valor, né, da divergência, sei lá, 24, e dividi por 2, e ficou 12 para um ramo e 12 para o outro. No PGMA, o que que ele faz? Ele pega aquele valor do PGMA, que era a metade da divergência, e ele faz o seguinte, ele subtrai essa divergência média de um para o outro, e ele vai somar e subtrair, ele vai inverter, olha, ele soma um I menos o J, e no outro ele soma o J menos o I. Um desses dois valores aqui, olha, vai ter que dar negativo, né? Porque você não sabe se o I é maior que o J ou se o J é maior que o I. Mas se um desse for positivo, o outro vai ter que ser negativo na mesma medida. Isso significa que ele vai tirar um pouco do comprimento de um lado e jogar para o lado oposto. O que quer dizer? Olha, originalmente, por exemplo, lá naquela distância de 24, era 12 e 12. Se isso aqui, essa divergência der, sei lá, 2, então um lado vai virar 10 e o outro lado vai virar 14. Ele vai tirar 2 daquele 12 de um lado e vai somar 2 do outro lado. Por isso que a árvore vai ficar desbalanceada, né? Então, essa estratégia aqui, quando ele adaptou isso no Neighbor Join em relação ao PGMA, a gente permitiu ter ramos desbalanceados entre cada nó, né? E, finalmente, olha, agora ele vai recalcular a distância, mas em vez dele usar aquela coisa original de simplesmente tirar a média, ele vai agora somar como se fosse uma inequalidade dos 3 taxons, né? Ele vai pegar a distância de I para cá, J para cá, e subtrair a de I para J. Ele consegue fazer uma média aqui das coisas. Ele vai fazer como se fosse uma inequalidade de triângulo, tá? E vai repetir igual o PGMA até enquanto tiver grupos para fazer. Então, esse exemplo aqui, ó, ele está lá na página 167 do Felsenstein. Eu quero que vocês tomem cuidado, porque no Felsenstein tem uma fórmula, e lá no livro do Swafford tem outra, mas na verdade são a mesma fórmula, elas só estão organizadas de maneira diferente, tá? No livro do Swafford, ele manda calcular só esse D, aí ele bota esse N-2 na fórmula de K, mas é a mesma coisa, tá? Elas só estão com as coisas em posições diferentes, mas a maneira de executar dá exatamente igual, né? Então, também é um método de agrupamento sucessivo, ele também vai das extremidades em direção à base, e ele tem, talvez essa é a principal falha dele, que ele também vai ter aquele acúmulo de erros ao longo do algoritmo. Então, de novo, mesmo que ele vai corrigir alguns ramos que tem problema, a parte de trás, aquela parte mais profunda da árvore, tende a acumular erros de natureza sistemática por causa dessa repetição do algoritmo, né? Eu vou repetir aquele exemplo, ó, e mostrar mais ou menos para vocês como é que isso funciona na prática, em relação àquele UPGMA que a gente já tinha visto. A ideia agora, olha, é que eu tenho que calcular aquela divergência média. Olha, como é que a divergência média foi feita? Olha, eu peguei o cachorro, ó, e peguei os valores, ó, 32, 48, 51, 50, 48, 98, 148. E dividi por N-2. Como são 8 terminais, eu divido tudo por 6, né? Então, olha, a divergência média do cachorro é 69,16. A do urso é 62,33, né? Aí pus mais 3, olha, a do texugo, da foca, do leão marinho, né? Até vai chegar lá embaixo a divergência do macaco. Lembra, reparem, ó, como eu disse para vocês, ó, o macaco ele é muito divergente, ó, ele tem esses valores super altos aqui, né? Então a divergência média dele também é um valor alto, né? Cássio, Bom, oi. como tem em dog, tem 0, aí é indiferente, né? Porque você... Não, 0 não entra, ó, por isso que esse valor aqui foi diminuído para 6, tá? Sim, sim. Então, lá no livro do Felsenstein, do Swafford, ele até fala assim, pode somar tudo porque é 0, né? Então, ele tem essa pressuposição.
E a ideia agora, gente, ó, que ele tem que fazer aquela comparação subtraindo o valor observado da divergência média de cada um. Então, por exemplo, se eu for comparar agora, olha, vocês lembram que os dois menores eram o Raccoon com o texugo com o urso, o Raccoon com o bear, e era esse Sea Lion com a foca, lá no PGMA. Aqui ele não vai usar esses valores originais. Ele vai ter que calcular como se fosse um valor corrigido para descontar justamente esse problema da divergência excessiva de alguns táxons para eles não correrem para a base. Então, por exemplo, em vez dele usar esse valor de 26, ele vai pegar, olha, a comparação de urso com raccoon é o valor 26, menos a divergência do urso, que era 62,33, menos a divergência do raccoon, que era 74,76. Então, ele calcula um valor aqui, olha, que é esse menos 110,99, que é um valor corrigido. Reparem que essa matriz que ele vai montar para fazer essa comparação na hora de escolher qual que vai agrupar, todos os números vão ser negativos, tá? Esses valores dão todos negativos. E aí, o valor que vai ser agrupado é o menor de todos, ou seja, vai ser o mais negativo entre todos esses valores negativos. Vou dar um exemplo para vocês, olha, se eu comparar, olha, o urso com o macaco, lembra que o macaco era um valor altamente divergente? Então, olha, embora a distância aqui seja 136, vai entrar aquele 62,33, né, do urso, mas vai entrar também um valor alto aqui, ó, que é esse menos 122,33. Então, dessa maneira que ele está meio que corrigindo aquela divergência excessiva que estava só no ramo do macaco, né? O macaco tem valores altos porque o ramo dele é um ramo longo. Então, acaba afetando todas as distâncias, né? Mas você vê que agora, ó, esse valor aqui foi pior do que o de cá, porque a gente quer agora o mais negativo de todos, né? No caso dessa matriz, por coincidência do conjunto de dados, o que continua sendo o menor de todos é esse que era o equivalente ao 24, só que o valor dele é o seguinte, olha, é 24 menos o 70, que é o da foca, menos o 69,83 do leão marinho, dá menos 16,16. Eu não vou repetir aqui todos para todos, porque teria que fazer isso para todos os valores da tabela inteira, né? Pelo menos da diagonal, né? Porque eles se repetem. Mas eu já vou contar para vocês que o menor valor é ainda a foca e o leão marinho. Então, a gente ainda faria a junção desses dois. Nesse ponto, a nossa árvore dá exatamente igual a de UPGMA. Mas, o que é o problema? A junção dá igual ao PGMA, porque agora eu tenho que inferir os ramos de maneira desbalanceada, né? Então, vocês lembram que agora, para eu calcular o comprimento de ramo aqui, não vai ser mais 12 para cada lado. No PGMA ia ser simplesmente sem essa parte da direita aqui, ia ser só essa primeira parte, seria 12 para cada lado. Mas agora, ó, a gente vai substituir pelos valores das divergências. Eu tinha aquele 12 que é original, igual no PGMA, e agora mais a metade da diferença desses dois valores aqui, né? Que é a foca e o leão marinho. Então, nesse caso aqui, olha, ele somou mais meio, né? E do lado de cá, ó, ele deu um número negativo, ele subtraiu. Então, na verdade, ó, isso aqui deu meio, que foi para somado ao 12, e ao mesmo tempo foi tirado esse meio que foi para o ramo da foca, foi tirado do leão marinho. Então, a gente vai inferir agora, ó, uma árvore com o desbalanço, tá? Vai ter um ramo mais curto aqui e um ramo mais comprido ali, né? E isso agora vai se repetir em todos os eventos dessa árvore, tá? Não vou repetir porque o algoritmo vai seguir igual ao PGMA aqui, mas vocês entenderam que ele vai inferindo, ele vai ter que recalcular a matriz toda e fazer tudo de novo essas divergências e depois tudo de novo esses recálculos dos comprimentos de ramo à medida que ele construir a árvore, né? E agora, então, a gente vai produzir uma árvore aditiva, em vez de produzir uma árvore ultramétrica igual do PGMA, né?
Então, tem um aspecto interessante aqui, olha, que sendo uma árvore aditiva, vocês perceberam, olha, a árvore ultramétrica, que era a árvore de PGMA, ela é automaticamente enraizada, porque como ela está proporcional ali às distâncias, você não deve reenraizar uma árvore de PGMA, porque ela é automaticamente uma árvore enraizada. Nesse caso aqui, isso não vai funcionar. O que eu quero dizer? A sequência do algoritmo vai produzir uma árvore enraizada. Porém, como essa árvore é uma árvore aditiva, depois que você termina esse cálculo, você deve reenraizar usando o critério que você tinha usado lá, por exemplo, na parcimônia. Então, você pode usar o critério do grupo externo, você pode usar o critério do enraizamento de ponto médio, tá? Mas, assim, você não deve assumir que o enraizamento gerado pelo algoritmo de neighbor joining é o verdadeiro. Então, esse aqui é um aspecto interessante, né? Quando a gente for trabalhar, que é uma árvore de neighbor joining, você tem que se preocupar com o enraizamento dela depois que você calculou a árvore e os comprimentos de ramo. Um outro aspecto interessante aqui, que eu menciono, é o seguinte, aqueles cálculos do comprimento de ramo que a gente fez aqui, tem uns casos que o comprimento de ramo dá negativo, tá? Por quê? Porque é um problema do algoritmo, principalmente nas pontas, não, mas à medida que você for, lembra que eu falei que você vai recalculando a árvore em direção aos nós mais profundos, e vai havendo um monte de recálculos, e por causa desses recálculos, às vezes você chega num comprimento de ramo negativo. Você vai ver que no palp ele vai sair com tipo um tracejado, assim, porque dizendo que o negócio está negativo. O Felsenstein, ele propôs uma solução para isso, uma modificação no algoritmo, que quando um comprimento de ramo dá negativo, ele coloca igual a zero, e aí pega aquela diferença e soma do outro lado para manter o mesmo desbalanço original que foi inferido no método. Você falando assim, mas o próprio palp não faz isso, o palp ele mostra como se fosse um tracejado, tá? Bom, então vou mostrar uma conclusão, né, desse assunto, né? Vocês podem imaginar que a utilização de UPGMA em filogenia é muito limitada, porque é um método que tem um viés sistemático muito grande por causa daquele pressuposto dos ramos balanceados e das árvores ultramétricas, né? Na área de genética, ele é o método mais utilizado, né? O neighbor joining, por outro lado, como ele já atende bastantes pressupostos das árvores aditivas, ele é um método que geralmente tem uma performance bastante boa, principalmente nas pontas da árvore. À medida que você vai procurando as relações mais profundas, mais próximas da raiz, ele tende a ter erros maiores e acumular problemas em relação à árvore verdadeira, tá? Isso aí já foi muito estudado por simulação. E o neighbor join, ele também tem essa imunidade à atração de ramos longos, que era aquele problema da parcimônia, e essa é uma característica muito interessante. Então, se você estiver trabalhando com uma árvore em que tem muito problema de extinção e ramos muito longos e tal, é um método que pode ter uma performance até melhor do que a parcimônia. A minha tendência é olhar isso com desconfiança e trabalhar com isso em determinadas regiões da árvore, mas sempre comparar, porque no local onde não tiver ramo longo no meio da sua árvore, como se tem uma topologia grande, com muitos terminais, provavelmente a parcimônia vai estar mais correta nos outros ramos do que o neighbor joining, e o neighbor joining vai acertar esse ramo onde tinha problema de ramo longo na parcimônia. Isso é uma ideia que eu estou dando para vocês, mais ou menos, de como é que vocês poderiam comparar esses dois tipos de método, né? E lembrando ainda, olha, que esses métodos aqui, o PGA, o neighbor joining, todas as distâncias que vocês usem com eles, são passíveis de fazer bootstrap de jackknife, igual a gente fazia com
a parcimônia, e igual a gente faz com a verossimilhança também. Por quê? Você vai ser o mesmo processo, você vai criar uma nova matriz de bootstrap, vai calcular a distância de novo, vai usar o neighbor join de novo, e depois vai estudar as frequências dos grupos. Então, em termos de executar a reamostragem nesses métodos aqui, eles funcionam de maneira idêntica a você fazer reamostragem em parcimônia ou em verossimilhança, né? Então, é isso aqui que eu queria falar, principalmente a questão das distâncias, né? Não sei se vocês têm questões ainda a colocar nesse tópico. Eu só quero perguntar o que eu devo levar em consideração para escolher um desses modelos para utilizar. Não, peraí. Modelo de quê? Esse é o PGMA ou o Neighbor Join? Ah, não, o método, não o modelo. Desculpa, um método. Olha, como eu falei para você, você só deve usar o PGMA se você acredita que a evolução aconteceu em taxas absolutamente constantes ao longo da sua árvore. Uhum. Se você está pressupondo que pode ter taxas diferentes, que pode ter extinção, que pode ter diferença de amostragem de táxon, sei lá, por exemplo, você incluiu 100 espécies de um grupo, e do grupo irmão que tinha 100, você só incluiu 20. Então, os ramos vão ficar bem mais longos, né? Então, tudo isso aí são ideias pelas quais você não deve utilizar o PGMA. Ninguém hoje consegue publicar um artigo de filogenia com o PGMA, né? Isso seria considerada quase uma heresia, né? Mas na área de genética, a gente usa bastante. Essa é uma discussão até que eu queria jogar, porque a maioria dos alunos aqui trabalha com genética. Eu queria que vocês tentassem, até vou jogar agora para discussão, para vocês verem se vocês conseguem concluir alguma coisa. O que vocês acham? Agora, imagine que você tem umas matrizes de distância genética, e vocês querem construir uma árvore com isso. O que vocês acham a respeito da ideia de escolher o PGMA ou o Neighbor Joining em relação às suas matrizes de distância genética, hein? Cássio, posso falar? Pode. Agora você gostou, né, Maria? Agora eu gostei, adorei a aula, viu? O que a gente faz em genética de populações, a gente usa as distâncias, mas numa medida classificatória. A gente classifica populações. É como se a gente tivesse tirado uma foto e visualizasse como que elas estão estruturadas. Né? Então, a gente não usa muito Neighbor Join, a gente usa mais o PGMA. Né? E que é diferente na filogenia. Mas eu sempre coloco essa pergunta, Maria, porque eu acho interessante, porque dizer, quando a gente usa o PGMA nessa situação que você está falando, a gente pressupõe que as populações se afastam numa certa estase, você concorda? Concordo. Que elas vão se afastando de maneira, assim, mais ou menos constante e proporcional. É interessante isso, porque se você tiver um sweep seletivo no dado que você está usando para estimar a distância, ou se ocorrer uma deriva genética forte, você vai inferir errado. Você viu que já pensou nisso? Aí o Neighbor Joining conseguiria talvez detectar isso, né? Tem uma tendência, né, Cássio, da gente ver nos artigos mais recentes, mesmo populacionais, que usam mais Neighbor Join, como você comentou. Mas, assim, no melhoramento, para classificação de banco de germoplasma, tem uma tendência forte para o PGMA. Eu vejo bem isso. O pessoal do melhoramento, a escola do melhoramento usa bem o PGMA. O que eu acho legal dessa discussão, Maria, é tipo assim, mais do que usamos método 1 ou método 2, o que a gente poderia aprender de um conjunto de dados se a gente fizesse as duas maneiras e comparasse? Né? Sim. Se você fizer dos dois jeitos e perceber que algumas populações muito específicas mudaram de posição, por exemplo, imagina que se tivesse uma população que estava na base da árvore de PGMA
e agora ela pula lá para dentro, entendeu? Fica lá na ponta, com um ramo super longo. Aí seria interessante, levaria a gente a tentar estudar, ver o que está acontecendo ali, se aquilo ali, se tem alguma evidência de seleção, se tem alguma outra, não sei se a gente consegue detectar o processo, mas eu digo assim, a comparação dos métodos nos dá uma pista de coisas a serem investigadas. Com certeza. É uma ideia bem legal fazer isso. E você concorda? Isso pode acontecer, ó, se você, naquele exemplo ali dos mamíferos, mudou muito pouco, porque tinha 2 ramos bem próximos, e por causa da mudança do algoritmo, eles trocaram, então um saiu antes do outro. Então não foi uma diferença muito radical. Mas tem casos que você tem uma matriz, um OPGMA que ele infere uma coisa como sendo a raiz da árvore, e aí na hora que você faz o OPGMA, a coisa quase que inverte, ele fica lá dentro, no lugar mais terminal de todos, entendeu? Aí isso aí talvez fosse muito interessante quando a gente estivesse comparando populações, detectar alguma divergência muito grande entre os métodos, pode ser uma coisa para chamar a atenção, de que tem alguma coisa ali que a gente está perdendo, né? Que a gente não está vendo. Com certeza. Cássio, Maria, eu fiquei com uma dúvida. Se a gente faz os 2 métodos, o PGMA e o Neighbor Join, e dá um resultado similar, então quer dizer que os indivíduos estão com a mesma taxa evolutiva nas populações? De certa maneira, sim, Ana Flávia, porque, vamos dizer, essa coisa de achar algum terminal divergente não teve impacto nenhum, né? Então, ninguém ali tem uma divergência muito maior do que a média das outras, né? Entendi. De novo, gente, ó, eu tô falando, já que esse tema aqui é um tema que é de interesse tanto para micro como macro evolução, uma coisa é importante vocês manterem em mente mesmo quando vocês estiverem trabalhando com a genética, que, de novo, esse vai ser o método que ele vai ter uma precisão legal nas pontas, né? A gente tende a olhar, às vezes, uma árvore de UPGMA e tentar selecionar os grandes... ela separa em 2 grupos, ela separa em 3 grupos. Mas esse é o ponto, justamente, que ela mais erra. Por quê? Porque ela é um método bem preciso nas pontas, ele é muito bom para detectar as coisas que são mais parecidas. E à medida que você corre para a base, ela tende a ir cozinhando os seus dados até que vai acumulando erro. O que é nesse caso? O número de populações, né? Então, se a gente faz uma coisa, eu estou lá trabalhando só com 10 populações, não vai ter tantos passos o algoritmo, e a tendência é que lá na base também não vai ter tanto erro. Mas se você tentar fazer aquelas árvores gigantescas, com uma centena de... né, o pessoal às vezes faz o PGMA de indivíduos, e bota 100 indivíduos na análise. Aí você imagina os nós lá atrás, quantas vezes foi tirada a média e foi feita... Então, esse método tem várias coisas que você tem que levar em conta que vão afetar a precisão na parte mais profunda da árvore. Vocês devem ter observado também, ó, vocês que leem artigo de genética, vocês devem ter visto, quando a pessoa apresenta com o PGMA, geralmente ela bota uma árvore não enraizada no artigo, né? Porque você não vai... isso acaba sendo uma vantagem, porque não tem muito sentido você enraizar temporalmente a sua árvore de Neighbor Join, né? Você não sabe qual população ali é mais antiga, então você desenraiza a árvore e apresenta aquela árvore que não tem uma raiz, né? Tá todo mundo com fome, né? Ou eu caí de novo? É isso mesmo, Cássio. É interessante, viu? Não, esse método é interessante, porque até quando a gente compara, né, Maria? Porque a gente começa a ver, assim, as implicações de uma coisa ou de outra, e eu acho assim, isso traz uma questão, né? As pessoas tendem a escolher certos métodos, e, né, como a gente já está chegando quase no final da disciplina, só falta praticamente a aula de sábado, de Bayesiana,
a gente tende a ver que as pessoas na literatura tendem a escolher um método que é mais da moda, ou que, né, e meio que uma coisa meio maniqueísta, aquele método é bom, os outros são ruins, o povo da parcimônia odeia verossimilhança, né? E muitas vezes, se você entende como cada um deles procede, qual é a mecânica, qual é o cálculo e quais são os pressupostos de cada método, a comparação deles pode te trazer informações, né? Eu falei para vocês, olha, a comparação do Neighbor Johnny com a parcimônia pode mostrar para você onde é que tem viés de ramo longo, né? Mas a comparação de UPGMA com o Neighbor Johnny pode te trazer onde é que tem viés desse problema de divergência, de se as coisas estão numa taxa mais constante ou numa taxa mais espalhada. Então, eu acho legal, inclusive, quando vocês escrevem os materiais e métodos dos artigos de vocês, observe que nas melhores revistas as pessoas botam assim, olha, eu escolhi tal método por tal razão, né? Aí você vê que a pessoa está fazendo escolhas informadas dos métodos. Muitas vezes, não, né? Muitas vezes só está assim, fiz tal coisa, fiz tal coisa, fiz tal coisa, fiz tal coisa, mas você fica em dúvida se o autor, né, quando você está julgando ali como revisor do artigo, você fica assim, mas ele escolheu isso aqui por qual razão? Ele copiou de outro artigo, ele escolheu por esse motivo específico, né? O entendimento das metodologias é muito importante. Então, se você tem a capacidade de, no momento de escrever seu material e métodos, justificar por que você escolheu e cada decisão que você tomou durante os seus processos de análise, significa que você entendeu como é que eles funcionam também, né? Isso é uma coisa muito legal, assim, desse conflito, né? Eu já vi gente falar assim, em defesa de tese de doutorado, o candidato falar assim, eu fiz todos os métodos, né, eu fiz parcimônia, verossimilhança, neighbor joining, para ver as diferentes possibilidades de resultados que eles me dão, né? Aí, só que isso não pode ser feito de maneira leviana, né? Então a pessoa só porque ela fez todos os métodos, aí depois, tá, então eu pergunto, mas deu diferente, o que isso significa? Aí a pessoa não sabe responder, né? Então você não vai fazer todos só para usar uma variedade de métodos e dizer que, por quê? Porque, tá, eu fiz todos, deu tudo igual, maravilha, então tirou na loteria. Se você fez todos e deu resultados diferentes, agora você vai ter que explicar na sua discussão por que deu diferente, né? Não é simplesmente por esporte que eu gosto de variar, né? Nos métodos, é porque eu tenho que saber o que essas comparações vão nos informar a respeito do meu conjunto de dados. Deixa eu parar essa apresentação. Estou tentando aqui parar a apresentação, não consigo. Peraí, gente. Pelejando aqui para fazer essa... parar.
Pessoal, alguém fez alguma pergunta falando? Porque eu não tive, como eu só consegui entrar agora, eu só vi o que foi escrito no chat. Não. Não. Então, gente, eu vou. De tarde a gente se vê, a gente vai fazer alguns tutoriais, a gente vai ver tanto alguns tutoriais de verossimilhança, a gente vai ver também como é que faz, executa algumas dessas análises de distância nos programas, né? E eu vejo vocês às 2 horas, então. Certinho, obrigada. Tchau, gente. Bom almoço. Tá bom, gente. Bom almoço. Até logo.